Em dezembro de 1948, um homem morreu na praia de Somerton, na Austrália. Seu corpo foi encontrado perfeitamente arrumado, encostado num muro, como se estivesse apenas dormindo. Mas ninguém sabia quem ele era. E até hoje, mais de 70 anos depois, esse caso continua sendo um dos maiores enigmas sem solução da história criminal moderna. O que aconteceu naquela noite? Quem era esse homem? E por que alguém removeria todas as etiquetas de suas roupas antes de ele morrer? Esta é a história do Homem de Somerton. E se você acha que conhece mistérios, prepare-se, porque este vai além de qualquer coisa que você já viu. A manhã de 1º de dezembro de 1948, amanheceu quente em Adelaide, Austrália. A praia de Somerton, um trecho tranquilo de areia dourada ao sul da cidade, era um local popular para caminhadas matinais e passeios ao entardecer. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Por volta das 6h30 da manhã, um homem chamado John Lyons decidiu dar um mergulho no mar antes do trabalho. Enquanto caminhava pela praia, notou uma figura recostada contra o muro de contenção que separava a areia da alameda. À primeira vista, parecia apenas alguém dormindo, talvez um transeunte que havia bebido demais na noite anterior. Lyons seguiu seu caminho sem dar muita importância, mas aquela figura já estava ali há horas. Na noite anterior, outro casal havia passado pelo mesmo local por volta das 7 da noite. Eles também notaram o homem, mas assumiram que ele estava apenas descansando, ou talvez bêbado. A mulher chegou a comentar com o marido que o homem parecia estar levantando o braço direito, como se tentasse acender um cigarro, mas o movimento era estranho, desajeitado. Quando Lyons retornou de seu mergulho, a figura continuava na mesma posição. Algo não estava certo. Ele se aproximou e percebeu que o homem não estava dormindo. Estava morto. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os oficiais chegaram, encontraram um cenário que, à primeira vista, parecia banal, mas que logo se revelaria profundamente perturbador. O corpo era de um homem que aparentava ter entre 40 e 45 anos. Ele estava vestido de forma impecável. Terno marrom, camisa branca, gravata listrada de laranja e marrom, sapatos bem polidos. Suas roupas estavam limpas, sem sinais de luta ou desordem. Aos pés dele, havia um cigarro não aceso, meio fumado, como se tivesse caído de sua mão. Ele parecia estar em boa forma física, com panturrilhas bem desenvolvidas, como alguém que caminhava bastante ou praticava esportes. Suas mãos eram limpas, bem cuidadas, sem calosidades que indicassem trabalho manual pesado. Não havia carteira, documentos de identidade, dinheiro além de algumas moedas, nem nada que pudesse indicar quem ele era. E então, os investigadores notaram algo estranho, muito estranho. Todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas, não arrancadas com pressa, mas cuidadosamente cortadas. O terno, a camisa, até mesmo as etiquetas internas dos sapatos. Alguém havia deliberadamente apagado qualquer rastro de onde aquelas peças foram compradas ou fabricadas. Por quê? Quem faz isso? E mais importante, quem faria isso consigo mesmo? A autópsia só aprofundou o mistério. O patologista, Dr. John Barclay Bennett, examinou o corpo meticulosamente. Não havia marcas de violência externa, nenhum ferimento visível, mas internamente havia sinais claros de algo errado. O estômago do homem estava congestionado, o fígado apresentava sinais de distensão e havia sangue no estômago e na cavidade vascular. Os órgãos sugeriam envenenamento, possivelmente por um veneno raro que não deixava traços óbvios. Mas qual veneno? O Dr. Bennett não conseguiu identificar a substância específica, mesmo após testes extensivos. Ele concluiu que o homem provavelmente havia sido envenenado, mas com algo tão incomum ou sofisticado que estava além das capacidades de detecção da época. A polícia de Adelaide iniciou uma investigação massiva. Publicaram descrições detalhadas do homem nos jornais, junto com esboços policiais. Mostraram o corpo para milhares de pessoas. Ninguém o reconheceu. Checaram registros de pessoas desaparecidas em toda a Austrália. Nada. Consultaram registros dentários, mas os dentes do homem não combinavam com nenhum registro conhecido. Era como se ele nunca tivesse existido.
E então, meses depois, veio a primeira descoberta importante. Em janeiro de 1949, um funcionário da estação ferroviária de Adelaide encontrou uma mala abandonada no depósito de bagagens. Ela havia sido deixada lá no dia anterior à morte do homem de Somerton. Dentro dela havia roupas, uma faca de mesa com cabo laranja, uma tesoura, um pincel de barbear, mas novamente nenhum documento de identidade. E assim como o corpo, todas as etiquetas das roupas dentro da mala haviam sido removidas, exceto uma. Uma única etiqueta havia sido perdida pelos removedores. Um nome costurado em um casaco. T. Keane. Ou seria Keane? A escrita não era clara. A polícia rastreou todos os T. Keane e T. Keane que conseguiram encontrar na Austrália e além. Nenhum deles era o homem morto. Era mais um beco sem saída. Mas a evidência mais intrigante ainda estava por vir. 6 meses após a morte, em junho de 1949, a polícia decidiu fazer um novo exame das roupas do homem. E foi então que encontraram algo que havia passado despercebido. Um pequeno bolso secreto dentro do cós da calça do homem. E dentro desse bolso, cuidadosamente dobrado, estava um pedaço de papel. Não era um papel comum. Era uma página arrancada de um livro, com 2 palavras impressas. Tamam Shud. Essas palavras são persas e significam terminou ou acabado. São as palavras finais de um poema no livro Rubaiyat, uma coleção de poemas do poeta persa do século XII, Omar Khayyam. O Rubaiyat é uma obra sobre a transitoriedade da vida, o prazer, a morte e o destino. E aquelas 2 palavras, Tamam Shud, aparecem na última estrofe do último poema, como um ponto final filosófico sobre a existência humana. A polícia publicou imediatamente uma foto do pedaço de papel nos jornais, pedindo que qualquer pessoa que tivesse um exemplar do Rubaiyat, com aquela página faltando, entrasse em contato. E então, algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu. Ele não quis se identificar publicamente, mas disse à polícia que na manhã, após a morte do homem de Somerton, encontrou um livro jogado no banco de trás de seu carro, que estava estacionado com as janelas abertas perto da praia de Somerton. O livro era uma edição rara do Rubaiyat, traduzido por Edward Fitzgerald. E sim, a última página havia sido arrancada. A correspondência era perfeita, mas o livro continha algo ainda mais intrigante. Na contracapa e na página de rosto, alguém havia escrito à mão 5 linhas de letras, aparentemente em código. As letras eram MRG, OABABDMTBIMPANETPMLIABOAIAQCITTMTSAMSTGAB e logo abaixo, riscada, uma linha adicional, MLIAOI, parecia um código, um cifra, uma mensagem secreta. Abaixo dessas linhas estava escrito um número de telefone. A polícia convocou os melhores criptógrafos militares australianos para decifrarem o código. Eles tentaram todas as técnicas conhecidas: substituição simples, cifras de transposição, códigos militares da Segunda Guerra Mundial. Nada funcionou. O código permanecia indecifrável. E até hoje, décadas depois, ninguém conseguiu quebrá-lo com certeza. Mas e o número de telefone? Esse era um rastro concreto. O número pertencia a uma mulher que vivia em Glenelg, um subúrbio próximo a Somerton. Seu nome era Jessica Ellen Joe Thompson, mas ela era conhecida por alguns como Justin. Quando a polícia bateu à sua porta, ela era uma jovem enfermeira e mãe de um filho pequeno. Os policiais mostraram a ela o livro. Ela disse que sim, havia dado uma cópia do Rubaiyat a alguém anos antes. Era 1945, durante a guerra. Ela estava servindo como enfermeira e conheceu um homem chamado Alfred Boxall. Eles tiveram um breve romance. E antes que ele partisse, ela lhe deu uma cópia do Rubaiyat com uma inscrição romântica. A polícia ficou animada. Finalmente, uma pista sólida. Rastrearam Alfred Boxall e o encontraram vivo e bem, vivendo em Sydney. E ele ainda tinha o livro que Justin lhe dera. Não era o mesmo livro encontrado no carro. Então Justin mentira? Ela sabia mais do que estava dizendo? Os policiais então mostraram a ela o molde de gesso que haviam feito do rosto do homem morto, uma réplica exata de suas feições. A reação dela foi chocante. Seu rosto empalideceu,
Ela pareceu estar à beira de desmaiar e ficou visivelmente abalada. Mas ela insistiu que não o conhecia. Não sabia quem ele era. Por que aquela reação tão intensa se ela realmente não o conhecia? O que ela estava escondendo? A polícia tentou pressioná-la, mas ela se recusou a dizer mais. E ali, a investigação estagnou novamente. Nos anos seguintes, surgiram teorias. A Guerra Fria estava no auge. A União Soviética e os Estados Unidos travavam uma guerra de espionagem global. E a Austrália, como aliada do Suarnas e Marwa, estava no meio disso. Adelaide abrigava instalações militares sensíveis, incluindo um centro de testes de foguetes em Woomera. Seria o homem de Somerton um espião? O código em seu livro seria uma mensagem de inteligência? O veneno usado teria sido uma arma de espionagem? Alguns teorizaram que ele era um agente soviético. Outros disseram que era um agente britânico ou americano. A remoção das etiquetas, o envenenamento sofisticado, o código misterioso, tudo parecia apontar para o mundo sombrio da espionagem internacional. E Justin? Havia rumores de que ela própria tinha conexões com inteligência, que talvez trabalhasse como informante ou agente durante a guerra. Seu marido, Prosper Thompson, com quem se casou pouco antes da morte do homem de Somerton, supostamente também tinha ligações misteriosas. Alguns especulavam que o homem de Somerton havia vindo encontrá-la, talvez para passarem informações, e algo dera terrivelmente errado. Mas havia outra teoria, mais pessoal e talvez mais perturbadora. O filho de Justin, Robin Thompson, nasceu em 1947, um ano antes da morte do homem de Somerton. À medida que Robin crescia, algo estranho foi notado. Ele possuía características físicas muito raras que também estavam presentes no homem de Somerton. Ambos tinham dentes incisivos laterais superiores em forma de cunha, uma característica encontrada em apenas cerca de 2% da população. Ambos tinham uma curvatura incomum das orelhas. Eram coincidências genéticas raras demais para serem ignoradas. Seria Robin filho do homem de Somerton? Teria Justin tido um caso com ele? Seria esse o motivo de sua reação devastada ao ver o molde de seu rosto? Teria o homem vindo a Adelaide para vê-la? Ou ao filho que talvez nunca soubera que tinha, apenas para encontrar a morte? Robin Thompson, que se tornou dançarino profissional e mais tarde instrutor de balé, viveu toda a sua vida com a sombra desse mistério. Ele morreu em 2009, levando consigo quaisquer respostas que pudesse ter tido. Justin, que mais tarde voltou a usar seu nome de solteira, nunca falou publicamente sobre o caso. Ela morreu em 2007, levando seus segredos para o túmulo. Mas a história não termina aí. Em 2009, o corpo do homem de Somerton foi exumado de seu túmulo em Adelaide. Pesquisadores esperavam usar a tecnologia moderna de DNA para finalmente identificá-lo. Mas as amostras estavam degradadas e os testes iniciais foram inconclusivos. Durante anos, o caso permaneceu congelado no tempo. Um mistério do século XX aparentemente destinado a nunca ser resolvido. Até que, em 2022, uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, anunciou uma descoberta potencialmente revolucionária. Usando genealogia genética, uma técnica moderna que combina DNA com registros históricos, eles alegaram ter identificado o homem de Somerton. Segundo Abbott e sua equipe, o homem era Charles Webb, um engenheiro elétrico nascido em Melbourne em 1905. Webb tinha histórico de trabalho na indústria elétrica, era casado e tinha uma filha. Mas em algum momento da década de 1940, ele desapareceu de registros públicos. Não há registros de divórcio, não há certificado de óbito sob aquele nome. Ele simplesmente desvaneceu da história, até aparecer morto numa praia em 1948. A revelação foi recebida com ceticismo por muitos. A polícia de South Australia ainda não confirmou oficialmente a identificação. Outros pesquisadores questionaram a metodologia e as evidências. E mesmo que seja Charles Webb, as perguntas mais importantes permanecem sem resposta. Por que ele estava em Somerton? Como ele conhecia Justin, se é que a conhecia? Por que todas as etiquetas de suas roupas foram removidas? Quem escreveu o código no livro?
Era realmente um código ou apenas rabiscos sem sentido? Ele foi assassinado ou cometeu suicídio? Se foi assassinado, por quem e por quê? Se foi suicídio, qual era o motivo? E por que escolher um livro de poesia persa como sua última mensagem ao mundo? O caso do Homem de Somerton nos fascina porque toca em algo profundamente humano. O medo do anonimato, o terror de desaparecer sem deixar rastro, de morrer sem que ninguém saiba quem você era ou por que você importava. Este homem, seja ele Charles Webb ou outra pessoa, teve uma vida. Ele amou, trabalhou, respirou, sonhou. E em algum momento essa vida o levou a uma praia em Adelaide, numa noite de verão, onde tudo terminou. Tamam Shud. Está terminado. Mas a verdade continua escondida nas sombras, fragmentada em pedaços de evidência que nunca se encaixam completamente. É um quebra-cabeça com peças faltando, uma história sem final, um livro com a última página arrancada. E talvez seja exatamente isso que torna este caso tão assombroso. Não são apenas os fatos não resolvidos ou as teorias conspiratórias. É o lembrete de que, mesmo na nossa era de vigilância constante e rastreamento digital, ainda é possível para uma vida inteira desaparecer no mistério. Ainda existem segredos que não podem ser desenterrados, verdades que morrem com aqueles que as conhecem. O Homem de Somerton permanece ali, na Praia do Tempo, recostado contra o muro da história, com seus segredos dobrados no embolso secreto, que talvez nunca abramos completamente. Ele é um fantasma do século XX, uma sombra da Guerra Fria, um enigma envolto em poesia persa e silêncio. E enquanto o sol continua nascendo sobre a praia de Somerton, ele continua lá, esperando. Esperando por alguém que o reconheça. Esperando pela resposta que nunca chega. Esperando pelo fim de uma história que talvez nunca termine. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a produzir mais conteúdo como este. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios não resolvidos que vou trazer aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo mistério.